Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Eu cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nosso canal. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nosso canal. Ativa o sininho, deixa abaixo seu comentário, amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. E nós estamos estudando as lições bíblicas desse primeiro trimestre de 2021 da classe de adultos com o seguinte tema: o verdadeiro pentecostalismo, atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Nós vamos estudar a lição 3, será abordada dia 17 de janeiro de 2021. O batismo no Espírito Santo. Então nós vamos falar sobre o revestimento de poder. Texto áureo. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 5. Verdade prática. Ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual, perfeitamente distinta na nova conversão. E para nós é uma verdade apresentada nas Escrituras. Então, queridos, aqui apresentando que o Espírito Santo ele é um revestimento de poder, né? Então, todo cristão deve buscar em oração, né, o batismo no Espírito Santo, né? Aqui fala: o batismo no Espírito Santo é um revestimento dado aos crentes. Então, Lucas 24, 49 fala sobre isso, né? Vamos ler aqui. Fala o seguinte: e eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Nós vemos que os discípulos já tinham o Espírito Santo, né? Nós vemos que Jesus foi até o assunto ao Pai, né? Ele falou: não vou deixar vocês órfãos, enviarei outro Consolador, né? Que é o Espírito Santo. E aqui nós vemos que eles foram revestidos de poder, né? E aqui nós vemos... no objetivo geral fala o seguinte: conscientizar a respeito do batismo no Espírito Santo, como uma verdade revelada nas Escrituras. Então, ela é uma revelação nas Escrituras, né? Nós estamos estudando a matéria pneumatologia. Você que não estudou, não viu a lição primeiro, já está a definição da palavra. Então, nós vemos aqui, nós vamos estudar Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Que fala sobre a descida do Espírito Santo. Nós vamos meditar um pouquinho aqui, amém? Fala o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Nós vemos aqui que a primeira festa, né, era a festa, no tempo judaico, no ano judaico, era a festa da Páscoa, né? E nós vemos aqui, logo após 50 dias, né, veio a descida do Pentecoste, né? Nas festas das colheitas. E nós vemos aqui que o Senhor falando para os seus discípulos, né? Esperar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E nós vemos, verso 2, fala o seguinte: e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estava sentado. Então, veio do céu um som, né? Nós vemos que o Espírito Santo, eles estavam cheios, né, do Espírito Santo. Então, queridos, o cristão deve também buscar, né, o batismo no Espírito Santo, né? E nós vemos que o batismo no Espírito Santo, ele é uma capacitação para o crente testemunhar e pregar o evangelho, né? O que significa evangelho? Boas novas de salvação, né? Aqui o verso 3 fala o seguinte: e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então,
eles estavam cheios do Espírito Santo, cada um falava, né, línguas, né, e aqui fala, cada um estava repartidas, né, com umas línguas de fogo, né, que maravilha, né. O verso 4 fala o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo que lhe concedia que lhe falasse. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estavam confusos, porque cada um se ouvia falar da sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus que esses homens estão falando? Pois nós ouvimos cada um na sua própria língua, em que somos nascidos. Então, nós vemos aqui sobre a descida do Espírito Santo, né? Nós vemos o revestimento de poder, né? E aqui nós vemos aqui o verdadeiro falar em línguas, as línguas como manifestação do Espírito. Falar em línguas é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Uma expressão vocal inspirada pelo Espírito, mediante a qual o crente fala uma língua. A palavra grega, glossa, que nunca aprendeu. Essas línguas podem ser humanas, atualmente faladas, ou desconhecidas na terra. Não é falta de exática, com algumas traduções afirmam, pois a Bíblia nunca se refere à expressão vocal exática para referir-se a falar em outras línguas pelo Espírito. Línguas é como sinal extremo inicial do batismo no Espírito Santo. Então, quando nós recebemos, né, o revestimento de poder, né, nós temos também a falar em outras línguas, né? Então, nós vemos aqui, uma promessa, né, que Deus deu para todos nós, né? Nós vemos que a descida do Espírito Santo veio, né? A Bíblia diz que veio como um vento impetuoso, que encheu toda a casa que estávamos ali assentados, né? Aqui fala, uma promessa para todos os crentes, em todas as épocas e todos os lugares. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 17, fala o seguinte, verso 16 primeiro. Mas isso foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que no meu espírito derramarei sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. Então, aqui foi a profecia, né, do profeta Joel, no livro de Joel, né? E nós vemos que cumpriu, né, o derramamento do Espírito Santo, né? Então todos, né, têm o Espírito Santo, né? Nós vemos aquele que, né, larga o pecado, né, e recebe a Jesus como Salvador, né? Então o Espírito Santo entra na vida da pessoa. A Bíblia, nós vemos que o Espírito Santo, ele é morada, né, na nossa vida, né? Então, nós vemos aqui, cumpriu a profecia, né, do profeta Joel, né? Que fala, nos últimos dias acontecerá, diz o Deus, que o meu Espírito derramará sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Então, aqui foi a promessa do Pai, né? Que derramará, né, sobre toda a carne o Espírito Santo do Senhor, né? E nós vemos aqui, queridos, que fala, conscientizar a respeito do batismo no Espírito Santo como uma verdade revelada nas Escrituras, né? Então, ela é uma revelação nas Escrituras, né? Então, queridos, o Pentecoste, né, foi derramado ali, né, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? Nós vemos que na antiga aliança também o Espírito Santo atuava, né? Nós vemos que na criação, né, usava alguns dos seus profetas, né? Usava os sacerdotes, né? Nós vemos que o sacerdote qual era a função do sacerdote? Era para sacrificar, né, aqueles pecados que as pessoas levavam, né? O sacerdote, né, sacrificava ali no altar do sacrifício, né? E nós vemos a função do sumo sacerdote sacrificar também para o povo, na nação inteira, né? Uma vez por ano. Então, Deus usava, né, através do Espírito Santo, os sacerdotes. Nós vemos também que Deus usou também Bezalel, Oliabe, naquela obra do tabernáculo, né?
Deus usou também o profeta Moisés, né? Mostrando para ele como seria o tabernáculo, né? Então, o Espírito Santo já manifestava antes, né, na antiga aliança, e no Novo Testamento, né, derramou o seu Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? E o Espírito Santo, né, ele continua atuando em nossas vidas, né? A Bíblia diz que devemos buscar em oração, né? Então, nós vemos aqui, primeiro ponto fala o seguinte: conceituar o batismo no Espírito Santo, mostrar o propósito do batismo no Espírito Santo, destacar o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Então, nós vemos que o batismo no Espírito Santo o crente deve buscar,